Olá, muito boa tarde para você que está assistindo o Sem Censura Especial Coronavírus nesta quarta-feira, dia 20 de maio, e a gente está aqui ao vivo para trazer as últimas atualizações dessa pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo, fazendo aquele nosso giro da reportagem que você em casa já conhece muito bem. A gente vai ter a ajuda dos nossos colegas jornalistas da TV Brasil em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, dia 20 de maio, é o dia do pedagogo, profissionais muito importantes para o desenvolvimento da criançada, e a gente vai conversar sobre como os pequenos estão lidando com esse momento de isolamento social com a pedagoga Paloma Bastos. E a gente vai conversar ao vivo também com o escritor Fabrício Carpinejar. O Fabrício Carpinejar acaba de lançar um novo livro nas redes sociais que fez um sucesso danado e o título é muito bom. Colo, por favor. A gente está precisando, né? E olha só, a gente vai saber como os mais de 1 bilhão de indianos estão lidando com a pandemia de coronavírus. Tudo isso e muito mais você vai assistir no Sem Censura Especial Coronavírus, que começa a partir de agora. Vem comigo. Bom, e a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre o isolamento social da criançada. Se para os adultos já está difícil, imagina para os pequenos. Eu vou chamar para essa conversa a pedagoga Paloma Bastos, ela já está aqui. Paloma, muito obrigado pela sua participação aqui no Sem Censura de hoje. Hoje, dia 20 de maio, é o dia da pedagoga, portanto, parabéns pelo seu dia. Você acha que esse momento que a gente está vivendo de isolamento social pode, de alguma forma, afetar o comportamento, o desenvolvimento das nossas crianças? Bom, Paloma, a gente teve um probleminha com o seu áudio, mas daqui a pouquinho a gente chama de novo para restabelecer o sinal. Por enquanto, a gente vai ver os dados da pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. Já está aqui a nossa tabela para a gente poder acompanhar. E hoje a gente vai saber os países com mais mortes no mundo, os 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Espanha e o Brasil. O Brasil hoje tem 17.971 mortos pela Covid-19. A gente vai para a próxima tela agora, aqui no nosso telão, falar sobre a situação do Brasil. O Brasil hoje tem 271.628 infectados e o número de recuperados é de 106.794. Agora a gente vai falar sobre os estados com mais mortes no Brasil. A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Pará. O estado do Pará superou o estado do Amazonas, que antes estava aqui nessa nossa lista. Lembrando que esses são os dados do Ministério da Saúde, que a gente atualiza diariamente para mostrar para vocês. Agora a gente vai direto a Brasília conversar com a Karina Cardoso, que ela vai trazer informações para a gente sobre a saída de Regina Duarte da Secretaria de Cultura. Karina, boa tarde. É isso, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, o anúncio foi feito hoje, o afastamento aí da Regina Duarte à frente da Secretaria de Cultura, ela que assumiu essa pasta durante quase 60 dias, foi o 4º nome indicado pelo governo Bolsonaro, e agora ela deve assumir outro órgão que é o maior acervo audiovisual da América Latina, a Cinemateca, que fica no estado de São Paulo, e há um nome já cotado para assumir a Secretaria de Cultura, que é do ator Mário Frias, ele que esteve inclusive em Brasília ontem numa reunião com o presidente. Não é oficial, mas estima-se que esse seja o próximo secretário de Cultura. Bruno, deixa eu aproveitar minha participação aqui de cultura, falar também um pouquinho de comportamento. Vi que o começo do programa aí trouxe a questão das crianças e a gente sabe que está tudo diferente, né? Estamos em casa, em isolamento, a rotina de todo mundo mudou e existem muitos números, dados mostrando que as pessoas estão mais cansadas do que o normal.
Não é estranho, a ciência explica isso muito bem. O corpo humano ele demora cerca de 3 meses para realmente se adaptar a uma mudança brusca de rotina. E associado a isso, a gente está tomando menos sol do que a gente deveria. Então, isso afeta a nossa melatonina e, consequentemente, a qualidade do sono. Dica dos especialistas, que a gente cria uma rotina com hora de acordar, de dormir, de trabalhar e hora também do lazer. Espaços muito longos de ócio, ou seja, muito tempo sem fazer nada, não é bom, porque isso acaba ativando a nossa ansiedade. Um grande beijo para você e para todo mundo. Até a próxima. Valeu, Karina, obrigado pela sua participação. Agora a gente vai saber o que é notícia na redação do jornalismo aqui do Rio de Janeiro com o nosso super repórter Maurício de Almeida. Maurício, boa tarde. Tudo bem com você? O que você vai contar para a gente no Sem Censura de hoje? Boa tarde, Bruno. Muito obrigado aí pelo super. Bem, vou começar aqui com uma notícia de Brasília. O Ministério da Saúde, ele divulgou um novo protocolo para a utilização da cloroquina. Então, vamos a mais detalhes dessa mudança que aconteceu no Ministério da Saúde. O medicamento, ele poderá ser utilizado agora em todos os estágios da doença, incluindo os sintomas leves. Antes, ele só era indicado para os casos mais graves de coronavírus. O uso da cloroquina vai ficar sob a responsabilidade do médico e deverá ter autorização do paciente, que vai precisar assinar um termo de consentimento. Afinal, as pesquisas ainda não comprovaram a eficiência do produto, a cloroquina. Agora vamos então às notícias aqui do Rio de Janeiro. No primeiro dia de trabalho, Fernando Ferri, que é o novo secretário estadual de saúde, mudou o protocolo de atendimento para o coronavírus. Antes, quem apresentava os sintomas da doença era orientado a ficar em casa e só procurar o hospital se sentisse falta de ar. Segundo Fernando Ferri, estudos científicos comprovaram que é necessário iniciar o tratamento imediatamente para evitar o avanço da Covid-19. Portanto, a partir de agora, qualquer pessoa com coronavírus vai ser internada e receber anticoagulantes e corticoides. A ideia é bloquear o vírus quando ele ainda não comprometeu seriamente o pulmão. Para atender essa demanda, o secretário de Saúde espera que os hospitais de campanha se transformem em grandes centros de recepção de pacientes. Outra mudança que também vai acontecer: antes, quem estava doente precisava procurar primeiro um posto de saúde ou uma UPA, que é a unidade de pronto atendimento do governo do estado. O problema é que os hospitais de campanha, que vão se transformar nessas enfermarias, estão com as montagens atrasadas, algo que o governo do estado promete resolver até o fim desse mês, com a chegada de 500 respiradores. Hoje mesmo, o Rio deve receber, agora na parte da tarde até o início da noite, 135 respiradores, o que vai permitir a abertura de 200 leitos do Hospital de Campanha do Maracanã, que já está funcionando, mas apenas com a metade da capacidade. E também já está em funcionamento no Rio o hospital da Fundação Oswaldo Cruz, onde ele foi construído em menos de 2 meses para atender os pacientes com a Covid-19. E agora, uma última informação. O governador Wilson Witzel acredita que a partir do mês que vem vai ser possível iniciar uma flexibilização das medidas restritivas do estado. Vamos acompanhando aqui no Sem Censura. Bruno. Obrigado, Maurício. Você sempre aqui trazendo notícias pra gente. E agora eu falei que o Maurício é super, a gente vai para uma outra super apresentadora, super jornalista, super poetisa. É a Cátia Navarro e ela vai dar uma aliviada nesse noticiário tenso pra gente. Cátia, boa tarde. Qual história você vai contar pra gente hoje? Ai, Bruno, só você, né, para fazer a gente sorrir assim e aliviar um pouco a alma, né? É bom a gente ouvir, né, que a gente é super. Eu acho que nesse coronavírus todos nós estamos tendo que ser super, meu amigo, com certeza. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui no Brasil, nós já vimos em algumas cidades músicos tocando nas janelas e bombeiros ou bandas de guardas municipais na rua tentando distrair e ajudar quem está em casa com música. E em Bogotá, na Colômbia, os mariachis estão cantando e levando a música mexicana aos que estão de quarentena. Com o distanciamento social, este grupo que vive em Bogotá ficou sem trabalho e está saindo pelas ruas para levar a alegria dos mariachis para as pessoas que não podem sair. E quem está em casa prestigia das janelas ou de longe na rua. Para quem assiste, é uma forma de apoiar os mariachis e ter um momento mais leve nessa pandemia. Para os músicos, é uma esperança de continuar seu trabalho de uma forma diferente. Os músicos carregam guitarras, trompetes, violinos, alto-falantes e microfones para as esquinas e ruas vazias de Bogotá.
Mariachi é um gênero musical popular do México, onde grupos musicais são contratados para as festas de casamento, batizado, nascimento, enfim, estão sempre no entretenimento com canto e ritmo. A Colômbia também está em isolamento social desde o final de março. Então, Bruno, de certa forma, é um alívio ver que algumas pessoas ainda vão para a rua para tentar levar alegria para o coração de outras, que é como está acontecendo em Bogotá e é como acontece aqui no Brasil também. É com você agora. Obrigado, Kátia. É um respiro, importante a gente respirar um pouquinho. E agora são, vamos ver aqui, 2 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, sem censura especial coronavírus. Faz uma pequena pausa, mas não sai daí não, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. 14 horas e 12 minutos em ponto, sem censura especial coronavírus está de volta e agora a gente conseguiu restabelecer a nossa conexão com a Paloma Bastos, pedagoga, e ela está aqui com a gente. Paloma, obrigado por você voltar aqui ao Sem Censura. E vamos então retomar a nossa entrevista. Eu havia perguntado para a Paloma no início do programa se esse momento de isolamento social pode de alguma forma afetar o desenvolvimento das crianças. O que você acha, Paloma? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim? Agora sim, pode falar. Então, com certeza, todo esse estresse impacta muito as crianças e os jovens. Nós estamos sentindo, estamos sendo impactados e eles mais ainda. Porque eles ainda precisam, dependendo da faixa etária também, respeitando o desenvolvimento de cada fase, eles ainda estão em desenvolvimento psíquico e cognitivo também. Então, a cognição está sendo desenvolvida e a forma como eles lidam com os sentimentos e com as tensões. Então, um ambiente estressante, de medo, de muita tensão, impacta, sim, muito as crianças e os jovens. Então, a gente pensa que a escola, o contexto escolar, é todo preparado para o aprendizado, para todos os aprendizados, os relacionais, os socioemocionais. Então, vocês imaginem eles cerceados desse ambiente numa nova forma de se relacionar dentro de casa, longe dos amiguinhos, das professoras, dos avós, da rede de apoio, dos cuidadores. Então, sim, as crianças podem estar sentindo muito. Paloma, agora eu queria falar com você sobre os pais. Nesse momento de pandemia de coronavírus, os pais estão tendo também muito estresse e tendo que lidar com toda essa criançada dentro de casa. E aí eu te pergunto, quais são as ações, que atitudes os pais podem fazer para que a rotina seja mantida? Por exemplo, a criançada pode estudar de pijama? Olha só, se a gente passar o dia inteiro de pijama, na hora que a gente for dormir, a gente vai vestir o quê? Então, a gente precisa manter uma rotina, não precisa ser rígida. Então, não precisa botar uniforme na hora que a criança vai fazer o dever de casa ou que vai se conectar com as professoras, mas precisa manter uma rotina saudável, porque a rotina dá contorno para a criança e para o jovem. Ela organiza, ajuda a organizar o dia. Então, tem o horário de acordar, o horário de fazer as atividades, de descansar, de pausar. Então, é muito importante que vocês mantenham um ritmo saudável, com flexibilidade, sem exageros, não é para ser rígido. E também não pensem que vocês vão conseguir reproduzir a escola dentro de casa. Isso não existe. Então, tem que ter diálogo, flexibilidade, converse com a criança, converse com o jovem, para montar esse planner, digamos assim, essa rotina. Traga eles para a autonomia, para desenvolver mais autonomia, para assumir responsabilidades nessa construção dessa harmonia em casa. Isso é muito importante. Envolvam eles nisso, porque sim, os adultos também estão com grandes desafios, né? Com certeza, não está fácil para ninguém. Paloma, muito obrigado pela sua entrevista. Feliz Dia do Pedagogo. E agora a gente vai saber como está a situação lá na Índia, país com mais de 1 bilhão de habitantes. É muita gente em quarentena. Quem vai contar essa história para a gente é a Larissa Filap. Fala, Larissa.
24 de março, o primeiro-ministro Narendra Modi anunciou que a partir do dia 25 o país entraria em lockdown, ou seja, uma paralisação total dos serviços, né? As estradas foram bloqueadas, os trens não estavam funcionando. A única coisa na cidade que estava funcionando ainda eram mini-mercados e fruteiras, só isso. E esse lockdown duraria até o dia 15 de abril. Daí, a partir do dia 15 de abril, a gente entrou em lockdown 2.0 e algumas indústrias e agricultores puderam retornar ao serviço com a capacidade menor, 30% dos funcionários apenas. E aí, esse lockdown foi estendido até o dia 3 de maio, né? Aí, do dia 3 de maio até o dia 17 de maio, foi o lockdown 3.0 e algumas empresas privadas puderam retornar. E agora, desde o dia 17 até o dia 31 de maio, é o lockdown 4.0. E a gente pode sair de casa, claro, com o uso de máscara, né? E eles pedem que evite sair se você não precisa. Mas a gente já vê uma maior movimentação na cidade, né? Assim, os bazares estão um pouquinho mais cheios. Outra coisa que eles fizeram foi mapear o país, então eles dividiram em setores, né? O setor verde, que são cidades e estados que já recuperaram, não tem nenhum caso ativo. O setor laranja, que tem menos casos, e o vermelho, que é no qual eu me encontro, onde tem mais casos. Então, as restrições e as flexibilizações, elas estão variando de estado para estado. Quem já veio para a Índia vai entender o que eu estou dizendo. A Índia é um país muito populoso, né? E muito barulho, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, é bem estranho sair na rua dos primeiros dias de lockdown, assim, e ver o país extremamente silencioso, sem buzina, sem sujeira, sem nada. E uma coisa interessante que esse lockdown trouxe foi uma outra perspectiva da cidade, né? Porque aqui em Nova Delhi é muito poluído, a qualidade do ar é sempre péssima. E pelas primeiras vezes eu tô vendo o céu azul de verdade, vendo um pôr do sol bonito de verdade. Então, muito passarinho voando, são os efeitos colaterais, né, dessa quarentena maluca. Mas, bom, eu espero que seja todo mundo bem, na medida do possível, né? Eu acho que todo mundo está sendo afetado de alguma maneira. A gente que trabalha com turismo, né, não tem nenhuma perspectiva de quando isso vai retornar e a gente vai poder retomar nossas atividades. Mas eu acho que é isso. Espero que quem puder ficar em casa, fique em casa. Obrigada. Tá aí, Larissa. Obrigado. Adorei saber um pouquinho mais da Índia, país super interessante. Agora, vamos falar de aconchego? Eu vou convidar para essa conversa o escritor Fabrício Carpinejar, ele já está aqui. Fabrício acabou de lançar um livro chamado Colo, por favor, título genial. Fabrício, nesse momento, você acha que um colinho humano, bom e clássico, pode resolver muitos problemas? Sim, boa tarde. Boa tarde. Pode resolver, porque o que mais queremos hoje é colo. Um aperto de mãos não é suficiente, um abraço não é suficiente, um beijo não é suficiente. A gente quer aquele colo ancestral, aquele colo dos pais, aquele colo para poder cochilar e se sentir seguro novamente. Estamos em carne viva, estamos frágeis e não tem como ser diferente. Se a gente colocasse 1 minuto de silêncio para cada vítima diária do coronavírus, se o dia tem 1.440 minutos e se chegamos ao ápice de 1.179 mortos, ficaríamos 20 horas em silêncio, quase o dia inteiro calados. É muita coisa, é muita morte. Eu costumo dizer, não sair, não tomar sol, não passear no shopping, não ver os familiares, não são privações. Não são privações. Privado é quem está sem emprego e sem ter o que pôr de comida na mesa. Isso que a gente vive, quem pode ficar em casa, são atitudes
extremamente possíveis. Se você está sofrendo de tédio, quer dizer que você está bem. O tédio é um luxo do conforto. Não dá para dizer que tédio é sobrevivência. E eu quis escrever esse livro para resgatar a empatia, resgatar até o respeito. Não é hora de brincar, não é hora de rir, não é hora de fazer piada. Será que as pessoas só vão notar a gravidade do que está acontecendo no país depois das lágrimas? Será que a gente só vai conseguir enxergar depois das lágrimas? É preciso ter um parente, um familiar internado para ver que é sério? A gente não pode fazer isso antes. A gente precisa testar os limites da pior forma possível. Muito difícil, Fabrício. Eu acho que ninguém imaginou viver numa situação como essa, né? E eu vi na internet que o Fabrício acabou de lançar o livro dele, Colo, por favor, um título muito bom. Todo mundo está precisando muito desse colo nesse momento. Mas você fez uma coisa muito interessante. Já que você não pôde ter o contato direto com as pessoas na sessão de autógrafos, ele fez uma sessão de autógrafos pela internet. Você não deu autógrafo, mas muito carinho você recebeu, não? Sim, foi uma live em que eu partilhava a tela com o leitor. Todo leitor poderia dividir a tela comigo. E foi tão espontâneo que tinha pessoas que estavam no escuro ou debaixo das cobertas e nem acreditavam que entrariam em cena. Aí surgiram de repente e gritavam. É tão bom a gente exercitar a ternura, exercitar a solidariedade. Eu fico pensando na minha mãe que está sozinha em casa. Ela tem 80 anos, vai comemorar 81 agora, dia 27 de maio. E toda vez que eu ia me despedir dela, eu tinha impaciência para receber a bênção. E ela sempre queria abençoar na hora da despedida. O que hoje eu mais quero é baixar a cabeça para receber a bênção de minha mãe. Como eu preciso da bênção da minha mãe? Isso, Fabrício. Eu ia até ajudá-la a fazer o sinal da cruz. Todos nós. É um momento muito difícil para os brasileiros, para o mundo inteiro. E esse carinho, esse colo, realmente a gente precisa muito, torcendo para tudo isso passar logo. Infelizmente, o nosso tempo aqui no programa é curto. Eu tenho que encerrar a entrevista porque a gente vai seguir no noticiário, mas eu desejo muito sucesso para você nesse seu novo livro, viu, Fabrício? Obrigado pela sua entrevista aqui hoje. E agora a gente segue aqui mostrando o que é notícia no site da Agência Brasil. Vamos dar uma olhada. O governo inclui a cloroquina em tratamento de casos leves da Covid-19. Caberá ao médico prescrever e ao paciente concordar com o uso. Se você quiser ver essa e outras notícias, agenciabrasil.abc.com.br. E agora a gente vai saber o destaque do portal gov.br, as notícias do governo federal. Cadê? Põe aqui para eu poder ler. O Simples Nacional, o governo prorroga o prazo para pagamento de parcelamentos. Se você quiser ficar de olho nas notícias do governo federal, gov.br, não tem o com, gov.br. E agora a gente vai em São Paulo conversar, fazer o nosso giro da notícia na capital paulista com a repórter Priscila Cash. Priscila, cadê a Priscila? Boa tarde, Priscila. Primeiro dia do feriadão aí em São Paulo, como está a movimentação na cidade? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Era para as pessoas ficarem em casa, né? Mas hoje de manhã já foi registrado congestionamento de 4 quilômetros na chegada a Santos, no litoral paulista. A informação é da concessionária que administra as estradas que ligam a cidade de São Paulo à região.
O controle de acesso está sendo feito com a abordagem de veículos de fora da Baixada Santista. De acordo com a Prefeitura de Santos, quando há deslocamento a passeio, o motorista é orientado a retornar para sua cidade. Até às 10 horas da manhã de hoje, 102 carros foram abordados e apenas 2 retornaram. O bloqueio de acesso às praias continua visando conter a aglomeração das pessoas e barreiras sanitárias funcionam na entrada de municípios também no litoral sul e norte do estado. Mas hotéis e pousadas registram alta procura e até oferecem promoções. Em um site de reservas em Campos do Jordão, no interior, a pesquisa feita ontem registrava ocupação de 87% para esse feriado prolongado na cidade. A prefeitura afirma que é proibido o funcionamento da rede hoteleira durante a quarentena e foram montadas barreiras de acesso à cidade. A assessoria do site de reservas diz que a maioria dos preços é determinado pelos proprietários das acomodações e que a opção de oferta é antiga, foi oferecida em janeiro e não foi desabilitada pelos hotéis. Eu vou me despedindo, Bruno, eu vou ficar na minha casa, que as pessoas fiquem em casa também, você continua aí do estúdio. Valeu, Priscila, obrigado pelas suas informações. Infelizmente, o Sem Censura Especial Coronavírus está chegando ao fim. Peço para você ter calma, porque tudo isso daqui a pouquinho vai passar com segurança na sua casa. A gente encerra o programa de hoje com uma campanha da galera da dança, ressaltando a importância do isolamento social. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Hoje eu não saio não.